Olá, pessoal, voltamos para a parte 2 aqui do nosso estudo sobre esse plano de aula. E aqui a gente parou onde o professor iria fazer essa ação e ele ia mostrar onde é que está o erro aqui no código, né? Que seria aqui a parte do fogão. Tem mais erros que a gente pode levantar aqui, mas esse é um erro interessante. E para deixar até a aula mais divertida, né? O professor colocar a chaleirinha em uma boca e acender a outra. Isso é uma coisa que poderia ser engraçada. Então, continuando, é importante que a realização do código seja feita sem levar em consideração os conhecimentos prévios do ser humano, pois o computador não possui nenhum conhecimento prévio, ele é uma folha em branco. E aí pode ter gente vindo aqui me xingar dizendo, existe aprendizado de máquina, existe banco de dados. Sim, mas tudo isso, todo banco de dados, todo aprendizado de máquina, ele foi criado por um ser humano que fez a máquina criar, fez a máquina ter o aprendizado de máquina, né? Não existe uma máquina que aprende sozinha, a máquina aprende por meio de um código que você imputou nela, um meio de um código que você fez, né? A gente tem várias tecnologias hoje para fazer isso. Então, se você deixar um computador parado, mesmo com ele aberto, o tempo inteiro no ambiente, ele não vai aprender nada. Então a gente sabe que ele só aprende quando alguém coloca alguma coisa dentro dele para ele aprender, né? Então, após os testes feitos com humanos, o professor pode inserir a linguagem de programação na aula para iniciar os testes com a máquina. Para isso, é recomendado que se utilize inicialmente a linguagem de programação Portugal em uma das distribuições do sistema operacional Linux, que a compilação dos dados e escrita se torna mais fácil, sem precisar de diversos softwares, e a tratativa de problemas simples de matemática ou impressões de texto na tela. Então, assim, aqui eu dei um exemplo de linguagem de programação que seria o Portugal, mas foi para exemplo, você pode utilizar outra. A Portugal ela é interessante porque ela está em português. Então fica muito mais simples, você não precisa levar em conta se o aluno sabe inglês ou não, porque a maioria das linguagens de programação que a gente tem hoje, no mercado principalmente, elas utilizam inglês. Então, um aluno que não tem esse conhecimento técnico dessas coisas, ele pode sentir dificuldade se você chegar lá com um Python, um C, até o C, que é extremamente fácil, ele pode ter dificuldade, né? Com aquele monte de coisa em inglês, tudo misturado, mistura inglês, mistura o português dele, mistura isso, mistura aquilo. Então, para ele pode ser mais difícil, porque são linguagens mais estruturadas. Então, é legal começar com uma simplesinha, uma que já é meio voltada para aprendizagem. E aí eu coloquei ali o Linux, porque se você já aprende a fazer isso no Linux, você já tem um grande primeiro passo, porque as escolas do Brasil, elas utilizam, né, o Linux educacional. Não sei se alguma escola já começou a utilizar o Windows, né, porque o Windows é pago, então isso dificulta um pouco, mas o Linux educacional, ele permite com que você faça, então, a compilação dos dados de maneira muito simples. Você encontra um editor de texto, abre o terminal, compila e foi. Então, é realmente muito fácil. No Windows, você precisa instalar alguns softwares, como o software que eu vou mostrar hoje. Então, o professor que não tem Linux em casa, né, e quer já iniciar a mexer nesses negócios, não se preocupe. Eu trouxe aqui um software bem simples de mexer, que vem com bastante ajuda e você pode levar para a sala de aula. Um exemplo simples de como Portugal funciona e por que é recomendado como próximo nível a ser abordado em sala de aula é esse aqui. Então eu trouxe aqui um pequeno códigozinho, eu vou explicar como ele funciona utilizando esse software que eu achei, beleza? Eu vou abrir aqui. Esse software é de uma universidade brasileira, isso que é mais legal, né? A gente está consumindo então o conhecimento, a ciência do Brasil, não indo para fora. Então, deixa eu pegar aqui. Opa! Esse aqui é onde eu baixei, tá, gente? O site que você precisa procurar é Portugal Studio. E aí tem ali o botão de download, bem simplesinho. Você também pode apoiar o projeto deles. Opa! Deixa eu achar aqui onde é que eu coloquei. Aqui, achei. Prontinho. Então, gente, no Portugal Studio que a gente tem aqui, pode ver que ele é um programinha assim bem parecido com os que a gente já tem hoje, né, de desenvolver. E ele vai ter aqui alguns botõezinhos bem simples, que é novo arquivo, que você vai abrir um novo arquivo aí então para começar o seu código, abrir arquivo, ajuda e plugins. Aqui do lado ele vai ter vários exemplos, você pode ir abrindo aqui, ele vai ter diversos exemplos para você utilizar para iniciar, ou então até para um código que você quer alguma coisa pronta, né? A programação ela é feita disso, né? Você aprende, mas depois que tu aprendeu, tu quer tudo pronto. Então aqui vai ter muita coisa, muito exemplo de código para quem está começando, quem quer aprender como é que é, quem quer ver exemplo de fato. Isso aqui é o lugar.
No Ajuda, vocês vão ter várias coisas importantes. Então, aqui eles têm as bibliotecas deles, com um monte de coisa legal que você pode utilizar, funções já criadas. Aqui você vai ter expressões, que ele vai explicar para você como é que funciona cada expressão e como é que você utiliza ela no seu código. Aqui, olha que interessante. Ele já vai mostrando tudo bonitinho, né? Aqui, operação aritmética, função bit a bit, como é que ele vai fazer isso aqui. Os tipos de variável que você pode declarar no seu ambiente. Ele vai explicar que tem variável de ambiente, variável local, certo? Aqui entrada e saída, escreva, leia, limpa. Aqui ele tem declarações, declaração de constante, declaração de função, matriz, variável, vetor, enfim, é muito, muito completo, dá para fazer muita coisa com isso aqui. E aprendendo bem, dominando isso aqui, tu consegue ir para qualquer linguagem, né? Claro que aprendendo umas coisinhas a mais, porque cada uma tem a sua particularidade. Então, o primeiro código que você precisa fazer, que todo mundo faz ao iniciar o estudo de programação é o Olá Mundo, Hello World. Então, ele já vai iniciar a página com isso, né? Deixa eu ver se aqui deu um bugzinho, mas quando você inicia a página, uma nova página, ele já abre para você, então, esse programa, então, que é a estrutura principal do seu código, não, o código não pode existir sem ele. Ele já vai abrir sua função início, que como eu falei anteriormente, você precisa dizer para o computador quando que inicia. A função início é onde o computador vai focar. Tu pode fazer várias funções, pode ter várias, mas ele vai direto para a função início, que ele sabe que é ali que ele inicia o código. E vai ter depois ali, ele já mostra ali o escreva Olá Mundo. Então, já deixou até aqui dentro da base deles, né? Pode ver que a indentação aqui é essencial. A indentação, que é o que eu falei anteriormente, você vai ter aqui o programa, que ele tá, né, aqui na primeira reguinha, aí depois você dá aqui esse tabzinho aqui para a função. Então, tu já consegue entender que a função está dentro do programa. E já consegue entender também que o escreva está dentro da função. Então, isso aqui é muito interessante. Por isso que é importante a gente ter a indentação para ajudar a gente saber o que está dentro do quê, o que faz depois do quê, qual que é a ordem das coisas, qual que é a lógica dessa escrita. Beleza? Então, dando aqui o playzinho, você vai ter aqui na tela o Olá Mundo. Ele colocou aqui que o programa foi finalizado, tempo de execução 34 milissegundos. Então ele já mostra aqui para vocês. E depois tem esses pezinhos aqui que eu vou mostrar para vocês o que significa. O código que eu trouxe ali no nosso documento é esse daqui. Então a gente colocou aqui o programa, tem a função início. E aí a gente vai ter primeiramente a declaração de variável. Esse código aqui, ele vai fazer então uma análise se o número que você colocou é par ou não. É um código relativamente bem simples, mas ele vai trazer bastante conteúdo para o aluno. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, declaração de variável. Então, aqui você pode dar o exemplo da receitinha. Declaração de variável, você dizer para o computador o que ele vai precisar. E pode ver que você já disse aqui qual é o tipo de variável que você quer utilizar nesse ambiente. Aqui é do tipo inteiro. Então, inteiro ele vai aceitar números inteiros. Então, é extremamente importante que você diga qual é o tipo, né, que o computador precisa esperar. E aí, quem quiser saber mais, aqui nesse ajuda, você vai ter aqui embaixo, né, tipos. E aí pode ver, ó, tem aqui o tipo inteiro, que é o que eu tô utilizando, tem tipo caractere, cadeia, lógico, real, vazio. E aí você pode ir vendo os exemplos para quem quer aprender aí, professor, aluno, tanto faz. Depois eu vou dar um comando, escreva na tela, que aí é digite um número. Então eu tô esperando que a pessoa digite um... Escrevi que ele tá digitando o número. E aqui eu vou esperar que ela digite o número. Porque aqui eu vou escrever leia. Então, leia e eu vou colocar na variável teclado. Então, eu escrevo, eu só vou escrever. E depois eu vou ler o que a pessoa escreveu e colocar nessa variável teclado que eu criei aqui em cima. Depois disso, que já vou ter a variável teclado preenchida, eu vou dizer que a variável número, que foi que eu coloquei aqui em cima, vai receber, lembrando que quando tem um igual só é receber, o que tem no teclado, resto a divisão por 2. Esse bichinho aqui, que a gente chama de porcentagem, né, em operações matemáticas, na computação ele vai ser visto como módulo. E o módulo ele vai pegar o resto de uma divisão que você fez. Então, eu dividi o que a pessoa colocou no teclado pelo número 2, e o resto dessa divisão eu peguei para mim. Por que eu peguei o resto? Porque se eu divido um número par por 2, o resto dessa continha sempre vai ser 0. Se eu dividir um número ímpar por 2, o resto sempre vai ser um número quebrado. Quem não lembra o que é resto, é só lembrar aquelas continhas matemáticas que a gente fazia na escola, de divisão, que você colocava um número a ser dividido, aí criava uma chave, colocava qual número que você vai dividir. E aí você colocava lá, por exemplo, 10. 10 dividido por 2. Vamos pegar um número ímpar, 11. 11 dividido por 2. Aí você tinha que saber qual número vezes o 2 dava
mais perto do 11. Então, eu colocava lá 5. Então, 5 vezes 2, 10. E aí, quando tudo dava igual, sobrou 1. E aí, o 1, ele é menor do que o 2. Então, esse é o resto. Se sobrou esse restinho ali, esse 1zinho ali embaixo, que é menor do que o número que você está dividindo, aí você não consegue continuar sem colocar uma vírgula ali na parte dos números que você vai utilizar para multiplicar o número que você está dividindo. Eu não sei direito o nome de dividendo, divisor, sei lá o que. Não sou muito boa nisso. Então, esse restinho que sobrou, que seria o número 1zinho, é o que define que esse número não é par. Porque o par nunca vai sobrar 1zinho lá embaixo. Sempre vai dar 0 a conta, sempre conta exata. Então, aqui eu peguei o resto. E aí, se o número, que é essa variável aqui, for igual a 0, pode ver que agora eu coloquei 2 iguais. Quando tem 2 iguais, significa igualdade. Então, eu estou comparando se esse número ele tem igualdade com o número 0. Ele só vai ter igualdade com o número 0 quando o resultado dessa conta aqui for 0, ou seja, quando o número for par. E aí, eu vou escrever na tela, você digitou um número par. Se não, eu escrevo, você digitou um número ímpar. Então, aqui eu tenho uma condição. Se eu atender a condição, eu entro. Se eu não atender, eu entro no outro. E aí, a gente está fechando aqui as chaves de cada um. Pode ver que ele seleciona aqui, quando clica numa chave, ele seleciona quem que é o pai dela. Aqui, ó. Beleza? E aí, quando eu dou play, ele vai me perguntar, digite o número. Vou colocar aqui o número 9. E aí, ó, você digitou um número ímpar. Se eu der play de novo e digitar um número, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, que quando termina em par, é par, né? Você digitou um número par. Beleza? Então, aqui a gente conseguiu provar que o programa está funcionando. E aí esse pezinho que eu ia explicar depois, para que ele serve? Esse pezinho ele é muito bom para você entender o passo a passo que o computador está fazendo. Então a gente chama ele de debug, né? E aí você clica nele e ele vai indo passo a passo no código desde o início pro computador, para tu saber o que o computador tá fazendo, quando é que ele volta para cá, quando que ele vai para lá, quando que ele faz, o que ele tá fazendo, né? Então, até para encontrar erros no código, isso aqui é bem interessante, quando o código é muito comprido. Então, você vai dando aqui pezinho, vai clicando aqui, e aí, ó, eu parei aqui no escreva. Quando eu der outro pezinho, ele vai escrever na tela. Aqui, ó, escreveu na tela. Quando eu der outro pezinho, ele vai aguardar que eu escreva no teclado para que ele leia e guarde na variável teclado. Aqui, ó, o programa está aguardando a inserção de dados. Então, eu vou colocar aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eu dei Enter aqui. Agora, ele vai para a próxima fase, é que ele vai adicionar na variável número o resto entre a divisão do que eu adicionei no teclado por 2. Vou dar outro pezinho. Se o número for igual a 0, ou seja, se o resultado, se o resto da minha conta for igual a 0, ele entra ali. Então, vamos ver se vai ser igual a 0. Aí, ó, não foi. Você pode ver que ele pulou para o senão. Quando ele pulou para o senão, ele pulou para a linha do código que ele disse, escreva, você digitou um número ímpar. Então, eu vou dar um outro pezinho e ele escreve aqui para mim, você digitou um número ímpar. E aí, isso aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, gente. Pode debugar quantas vezes vocês quiserem para aprender bem certinho o que a máquina faz, qual que é o passo a passo dela. E eu trouxe aqui um outro código de exemplo bem interessante, que aí ele vai utilizar o for, né, em outras linguagens, que seria o para. Que aqui ele está montando uma tabuada. E aí vai ter uma funçãozinha nova bem interessante, que é o limpa, que ele vai limpar a tela do usuário para poder escrever mais coisas. Então, vamos no pezinho para entender o que ele faz. Primeira coisa, ele vai ler a declaração de variável. Então, ele está pegando aqui os ingredientes da receita dele. Pegou os ingredientes, ele vai ter o que de ingrediente? Número, resultado e contador. A primeira coisa que ele vai fazer é ir no escreva. Aí, informe o número para ver sua tabuada. Beleza, informa o número. Eu vou colocar aqui o número 9. Opa, pronto, número 9. Coloquei aqui o número 9. Ele vai clicar em limpa, ele vai para a parte limpa. E aí o que ele vai fazer? Vai limpar a minha tela. Para deixar bonitinho, organizado. Você pode escolher quando tu coloca esse limpa. E agora ele vai parar aqui nesse contador. Esse contador aqui é bem interessante. Ele vai incrementar o valor que você colocou inicialmente até chegar, até atender a condição. Então aqui eu tenho que o contador ele vai iniciar em 1. E eu vou, a cada iteração do contador, eu vou adicionar mais um nele. O mais significa que eu estou adicionando mais um. E eu vou continuar nesse ciclo, nesse loop, até que esse contador seja igual, né? Então, eu posso continuar nele até que ele seja maior do que 10, né? Porque enquanto ele for menor ou igual a 10, eu continuo no loop. Quando ele chegar a 11, quando ele contar aqui 11, eu saio do contador. Como é que é a lógica dele? Ele vem para cá, o contador é igual a 1. Aí, ele vai verificar
o segundo parâmetro. Esse valor do contador, que nesse caso é 1, é menor ou igual a 10? É. Então eu entro. Depois que eu entrar, ele vem para o terceiro parâmetro. Então ele vai receber um contador mais. Depois do contador mais, ele volta para o segundo parâmetro. Então agora o contador é 2. Esse contador 2, ele ainda é menor ou igual a 10? É. Então eu entro. Ele vai fazendo isso até chegar no 11. Quando chegar no 11, que der o contador mais e der 11, ele vai ver, o contador é menor ou igual a 10? Não. Então ele sai e ele vai para a próxima parte do código, que nesse caso aqui seria o finalizar. Então eu vou dar o pezinho. Então aqui, ó, cheguei no para, ele já fez que o contador é igual a 1 e ele já percebeu que 1 é menor ou igual a 10. Então ele chegou aqui nessa parte em que o resultado, a variável resultado, recebe o número. Quem é o número? Foi o número que eu coloquei lá no início, que é 9, vezes o contador. Quanto é o contador agora? 1. Então ele vai escrever na tela o número, vírgula, x, vírgula, contador é igual ao resultado. Barra N por quê, gente? Para pular linha. Barra N significa quebra de linha. O número é quem? Quem escreve na tela? 9. X por quê? Porque ele quer mostrar que ele está fazendo um vezes, porque é uma tabuada. Contador é o quê? 1. Então, 9 vezes 1 é igual ao resultado entre os dois, que foi o que eu fiz aqui em cima, e barra N para pular linha. Então, eu vou dar um pezinho, e aqui, ó, 9 vezes 1 é igual a 9. E aí, ele vai fazer a mesma coisa 10 vezes, que é enquanto esse parâmetro aqui for verdadeiro, ele continua fazendo. Então, aqui, ó, 9 vezes 2 igual a 18, 9 vezes 2 igual a 27, 36, 45, 54, 63, 32, 31. Agora ele chegar no 10, 90. E ele saiu do código que ele percebeu que agora o 11, quando ele fez aqui o contador mais, não corresponde ao parâmetro aí de condição. Beleza, gente? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí dessa ferramenta, a gente pode fazer um vídeo a mais, só pedir aí. E eu fico por aqui, espero que tenham gostado do plano de aula que a gente montou. Até mais!